apresentar os seus trabalhos, os seus resultados, especialmente aqueles que já estão com o trabalho mais encaminhado, né? O mestrado profissional, que é o tema da noite de hoje, ele tinha uma participação no começo, como ele é um braço recente aí do programa, ele tinha uma participação pequenininha nos outros workshops, depois foi crescendo e agora está nesse formato. Queria aproveitar essa fala para dar os parabéns pelo sucesso dos workshops, né? Eles cada vez mais robustos, atingindo mais gente. O workshop foi idealizado aí por uma dupla que é um clássico da pós-graduação, que é o Marcelo Corral e a Gabriela Fonseca. Depois foi perpetuado por outros representantes discentes, então agradecer também a Natália, a Roberta, a Ana Paula Marchi, outras pessoas que foram parceiras, a Mariana, o Luiz e todos os professores da pós-graduação. Então o workshop, ele foi uma estratégia inovadora de trazer visibilidade ao programa, dos alunos mostrarem o que estão fazendo, e ele serviu como porta de entrada para muita gente. Muita gente chegou no programa de pós-graduação graças ao workshop. Então, não se sintam distantes do programa, sintam-se próximos ao programa e interessados é só procurar, então, aí os representantes discentes. Nesse momento, quero parabenizar aí Franciane, Midian, todo mundo que está por trás dessa organização, e é isso. Parabéns aí a todos. Eu vou passar a palavra agora para a próxima palestrante. A próxima palestrante é a Carolina de Oliveira Prachedes. A Carol, ela é enfermeira, formada pelo Centro Universitário Estácio do Ceará, e a Carol, então, é aluna aí do mestrado profissional, já há pouco mais de um ano, acho, 2 anos talvez, Carol, da Faculdade de Medicina da USP. A Carol tem o tema da apresentação dela é a investigação do conhecimento dos profissionais de saúde do Instituto Central do HC, sobre os mecanismos de transmissão das doenças infecto-contagiosas. Então, vou passar aqui a palavra para a Carol, e ao final, então, a gente conversa sobre as demandas. Olá, boa noite a todos e a todas. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês conseguem visualizar? Ainda não, Carol. Não, Carol, na verdade, assim, pronto. Pronto? Médio pronto, está com delay, mas a gente está nessa noite especialmente com problemas técnicos, acho que pela chuva, né? Agora foi? Mestrado acadêmico, seja profissional. Agora está funcionando? Bruno, tá funcionando aí para ti? Para mim ainda não. Mas eu acho que está com delay, que eu escutei ainda a minha voz. Carol, clica na setinha para cima, ao lado da bateria, seleciona, abre um quadro branco, clica na tela, né? Compartilhar a tela inteira, clica e depois compartilhar. Acho que agora vai dar certo. Valeu, Bruno. Foi? Foi. Joia. Só oculta essa barrinha que está aí embaixo, em ocultar. Pronto. Pronto. Então, boa noite de novo, né? Como o Lauro iniciou, então o tema do meu projeto
investigação do conhecimento dos profissionais de saúde e do Instituto Central sobre o mecanismo de transmissão das doenças infecto-contagiosas. Então, vou apresentar um pouco aqui, talvez em algum ponto eu repita alguma fala do Bruno, mas vai ser rápido, tá bom? Então, as doenças infecciosas, elas são aquelas causadas por um agente infeccioso específico, que pode ser um vírus, uma bactéria, fungos e protozoários, né? Eu trouxe aqui algumas imagens para representar as doenças causadas por esses agentes, que é a Covid-19, que a gente está, nesse momento ainda em pandemia, aí uma rinite bacteriana, né, de uma criança, para representar as infecções causadas por bactérias. Aqui, essa imagem para representar a histoplasmose, que é uma doença provocada por um fungo, que geralmente é transmitido por pássaros e aves. Ele pode ser encontrado no interior de cavernas ou galinheiros. E aqui uma leishmaniose cutânea, né, que é causada por um protozoário da família do gênero Leishmania. Então, como eu falei agora há pouco, as doenças, elas são causadas por um agente infeccioso. Muitas vezes ela tem mais de uma via de transmissão para o mesmo agente, né? Mas existem quatro tipos básicos de mecanismo de transmissão, que é o mecanismo por contato. O mecanismo por contato, ele pode se dar de forma direta e indireta. A forma direta é o contato, né, de pessoa a pessoa, e a indireta é quando você entra em contato com um objeto contaminado, que aí seria os fomites, né? A transmissão aérea, que é a transmissão que ocorre por vias aéreas, e ela pode ser por gotículas ou aerossóis. As gotículas, elas são partículas maiores, elas tendem a precipitar e têm um alcance menor, né, de distância. Então, e aí os aerossóis são partículas menores que tendem a ficar suspensas no ar. Lembrando que alguns procedimentos hospitalares, eles podem gerar aerossóis. Então, uma doença que é transmitida por gotícula, ela pode se propagar, por exemplo, numa intubação endotraqueal, que aí eu gero aerossóis e acabo promovendo essa contaminação por aerossóis. Os fomites eu já acabei comentando, né? E por vetores, que aí os vetores são veículos, né, de transmissão, são agentes de transmissão de infecções. Então, por que é importante a gente conhecer o mecanismo de transmissão das doenças? Importante nessa cadeia, né, de transmissão epidemiológica, a gente tem um agente infeccioso, como vocês podem ver aí na imagem, a fonte, a porta de saída e a forma de transmissão, como eu acabei de falar. Então, esse acaba sendo o elo mais importante dessa cadeia, que a gente pode barrar a transmissão, a gente pode evitar um surto quando a gente conhece o mecanismo de transmissão e a gente pode atuar. Então, a gente não quer que as doenças elas sejam, elas se propaguem, né? Elas entrem em surto ou em epidemia, pandemia, como a gente está vendo agora. E aí, quando a gente conhece o mecanismo de transmissão, a gente pode atuar, né? Quando a gente não conhece, o conhecimento inadequado frente ao mecanismo de transmissão, ele pode incorrer, né, num atendimento inadequado
ou mesmo não dá tamanha importância daquela infecção, daquela doença infecto-contagiosa, tá bom? E no ambiente hospitalar, né? Por que é importante conhecer o mecanismo de transmissão dessas doenças? Então, no ambiente hospitalar, a gente tem as infecções que ocorrem por transmissão cruzada, então a gente quer conhecer o mecanismo de transmissão para que a gente evite essa contaminação cruzada, que é através do contato de um paciente infectado com outro não infectado, através de equipamento contaminado. Hoje em dia, essa prática, ela acontece com menor grau, né? As pessoas realmente desinfectam os equipamentos, mas a gente ainda pode ter essa transmissão cruzada no ambiente hospitalar. E aí, essa doença hospitalar, essa doença que acontece no ambiente hospitalar, provocada pelo ambiente hospitalar, é chamada de infecção nosocomial. E aí, como o Bruno já mencionou na apresentação anterior, a gente tem a infecção relacionada à assistência à saúde, né, que popularmente é conhecida como infecção hospitalar. E aí a gente mudou esse termo porque, apesar da infecção, né, do micro-organismo pertencer, aquela microbiota pertencer àquele ambiente, tem a participação do profissional da saúde, que ele pode contribuir com a disseminação desse micro-organismo, dessas doenças infecto-contagiosas. Então, essa definição que já foi apontada, né, é que uma infecção relacionada à saúde, ela ocorre após 48 horas da internação hospitalar e que se manifesta durante a internação ou após a alta. Tá? E que ela não tem uma relação com o seu motivo de internação ou que esteja no período de incubação do micro-organismo. Tá, vocês estão me ouvindo? É que eu não consigo me ver, mas tá bom. Então, o que é que a gente pode fazer para contornar essa situação? Né, a gente tem os conselhos, os comitês, né, as sociedades do controle de infecção europeia, como nos Estados Unidos, né, como aqui no Brasil também. E aí o CDC, que acaba tendo essa maior visibilidade por investir também em muitas pesquisas, né? Ele trouxe uma diretriz, que são as diretrizes para precaução de isolamento em hospitais. E aí essa diretriz, ela apresenta 2 níveis de precauções. O primeiro nível corresponde às precauções padrão. E o segundo nível compreende as precauções destinadas ao cuidado específico de pacientes, né? O cuidado específico de pacientes não, é do patógeno, né? Então, vamos lá. Essas precauções, elas são um pacote de medidas que orienta o profissional como é que ele deve se comportar frente àquele agente infeccioso. Então, as precauções padrão, elas são precauções instituídas para todos os pacientes, independente do seu diagnóstico, né? E o segundo nível, que é a precaução específica, ela é destinada, ela é a orientação para aquele tipo de infecção. Então, aqui é a plaquinha de orientação de precaução padrão, que orienta o profissional sobre a higienização das mãos, que é uma barreira simples e eficiente, né? Como barreira de transmissão de infecção. O uso de luvas e aventais, quando forem manipular secreções, né, óculos e máscaras, e descartar os materiais aí na caixa de pérfuro cortante. Então, aqui a gente tem uma precaução de contato, que é uma precaução específica. Ela é destinada ela orienta, né, o profissional que aquele paciente, naquele leito, ele tem uma infecção por uma colonização por um micro-organismo multiresistente.
ou é uma doença que pode ser transmitida através do contato. A gente tem, e aí ele é orientado, como se funciona, a precaução padrão, ela funciona tanto um alerta para o profissional, tanto para o familiar, né, essas precauções específicas que ficam no leito do paciente, para que oriente, né, norteie aí a pessoa que está entrando em contato com esse paciente. Tá claro? Se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode falar que eu repito, tá? Bom, e aí a gente tem as precauções para gotículas, que é aquele mecanismo de transmissão aéreo que eu falei anteriormente. E aí, aqui, ele traz sempre a orientação específica para aquela doença, né? Para aquele agente infeccioso, para aquele mecanismo de transmissão. Então, aqui, por exemplo, na precaução por gotícula, o profissional ele tem que usar máscara cirúrgica quando for entrar em contato com aquele leito, né? O paciente ele pode ter uma influenza que é transmitida por gotícula, então ele está protegido, ele sabe qual é o EPI adequado, tanto para ele quanto para o transporte do paciente, ele sabe como é que ele deve transportar aquele paciente ou as secreções. E aí, por fim, a gente tem as precauções para aerossóis, que aí já muda em relação à máscara para o profissional, que aí é o uso de máscara N95, tá? Bom, mas quando instituir as precauções específicas? Então, essa é uma dificuldade por parte dos profissionais, que não são os profissionais do controle de infecção. Então, acaba que essa orientação fica muito a critério, fica muito centrada no controle de infecção hospitalar. E aí isso acaba havendo uma demora, né, de manejar esses pacientes, de fazer uma corte, de colocar os pacientes, cada grupo de pacientes com uma infecção separada de um outro grupo. Então, acaba demorando e isso promove a infecção, né, promove a transmissão cruzada, a transmissão de um paciente para o outro. E é importante conhecer esse mecanismo para que a gente evite as transmissões, né? Então, como eu falei, o conhecimento inadequado dos profissionais, ele é um fator de risco, né, para a transmissão das doenças e pode levar aí uma atenção, baixos níveis de atenção, se eu não conheço a doença, se eu não conheço a forma que ela é transmitida. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns estudos para demonstrar esse nível de conhecimento. Isso aqui foi um estudo que aconteceu na Líbia, com 1.572 profissionais de saúde, né? 65% deles eram médicos, 45% eram enfermeiros. E aí, como o Bruno demonstrou na apresentação dele também, a maioria dos pacientes... e o objetivo da pesquisa era estimar o conhecimento e nível de preparo dos profissionais de saúde em relação à Covid. É um estudo de 2020 esse. Então, como a gente consegue observar aqui nos resultados, os profissionais, eles tinham conhecimento sobre a doença, sobre a transmissão da doença, mas eles não sabiam manejar, né? Eles não sabiam como colocar o isolamento. 25% só dos pacientes responderam de forma correta. Eles não conseguiam avaliar o isolamento. E também nem como reportar, né, nem como administrar um caso de Covid. Aqui é um outro estudo também, aí um estudo menor, um estudo pré-Covid, é um estudo antigo, mas é para demonstrar também que foi um estudo que avaliou esse conhecimento dos profissionais, né? Aqui foram com enfermeiras, 170 enfermeiras, e eles tiveram o objetivo de avaliar o conhecimento em relação à natureza das infecções hospitalares, o modo de transmissão,
as habilidades para prática em prevenção, paramentação e precauções. E aí o resultado sobre as infecções foi ruim, né? A gente vê aqui um número muito baixo. Os maiores níveis de conhecimento que eles apontaram foi em relação à higienização das mãos, e o menor nível de conhecimento esteve em relação ao uso de aventais da paramentação, né? Luva, máscara e óculos. Dos 145 enfermeiros participantes desse estudo, 46% tinham conhecimento ruim, 35% tinham conhecimento médio e 22% dos enfermeiros tinham bom conhecimento sobre a prevenção das IRAs. E aqui é um estudo, né, brasileiro, que aconteceu em um hospital relativamente pequeno, com 14 leitos, e aí também queria identificar o conhecimento da equipe de enfermagem sobre os métodos de prevenção das infecções. E aí acabou que eles encontraram um resultado insatisfatório, né? A amostra do estudo foi composta por 30 técnicos e 8 enfermeiros, e destes, 84% dos profissionais entrevistados não souberam responder o que significava isolamento respiratório. E na avaliação do conhecimento sobre as precauções utilizadas, né, com pacientes com varicelas, 72% responderam incorretamente, somente 28% assinalaram, né, a alternativa correta. Bom, aí falando um pouco sobre o meu projeto. Meu projeto, ele está na fase de aplicação do questionário, então ainda não tenho resultado para apresentar, mas o objetivo do estudo é avaliar os conhecimentos, as atitudes e práticas de profissionais de saúde do Instituto Central sobre o mecanismo de transmissão das doenças infecto-contagiosas. Tá? Esse vai ser um estudo transversal, quantitativo, que ele vai ser realizado a partir de uma coleta, vai ser aplicado um questionário, né? Será aplicado um questionário, e aí para médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que são os profissionais que instituiriam essas medidas de precaução e que manejariam o paciente internado. Então, a equipe médica de enfermagem do Instituto Central totaliza 3.115 profissionais. Destes, 1.702 são médicos e 1.413 pertencem à enfermagem, né? Então, tem técnico e enfermeiro. Então, o meu N vai ser 20% dessa amostra, e aí nós vamos aplicar esse questionário para 623 profissionais. Então, o questionário ele consiste em duas partes principais. A primeira parte é a coleta de informações demográficas, que investiga idade, tempos de profissão, e também se recebeu treinamento no último ano sobre as medidas de precaução e isolamento geral e específicas para a COVID. E a segunda parte, a gente aborda no questionário 12 casos clínicos, né? 12 casos clínicos hipotéticos e que buscam identificar a habilidade do profissional em relação ao uso de EPIs frente a determinada infecção, ou se é necessário instituir uma medida de precaução, qual medida seria instituída. E aí a gente, com esse resultado, né, que a gente vai produzir o produto que é exigido pelo mestrado profissional, de forma que no Instituto Central a gente tem um guia, né, um guia de bolso que trata das doenças infecto-contagiosas, né, e que orienta essas medidas de precaução. Como o Bruno mencionou, como o Bruno mencionou, a gente tem material, né, a gente tem conhecimento,
A gente tem uma vasta literatura, mas há uma dificuldade de instituir essas medidas, né? Tanto como higiene de mãos, troca de catéter, mais propriamente em relação às IRAs, mas há uma dificuldade do profissional de instituir essas medidas. Então, a partir do resultado, a gente pode identificar qual que é o objeto adequado e que contribua, que melhore a prática assistencial. Então, é isso o meu trabalho. Obrigada. Esse é meu e-mail. Se alguém quiser tirar uma dúvida depois ou contribuir com alguma sugestão, tá bom? Então, obrigada. Obrigado, Carol, pela apresentação. Carol, queria que, a exemplo do Bruno, tu falasse para a gente como foi a tua trajetória profissional até chegar no mestrado, e depois eu tenho uma pergunta sobre o teu projeto. Tá bom. Bom, a minha trajetória aqui com o mestrado profissional foi semelhante à do Bruno, né? Sempre foi estar inserida no meio acadêmico, na pesquisa, sempre foi um interesse, mesmo durante a graduação. Então, participei de algumas pesquisas, né, como bolsista. E aí eu tive conhecimento do mestrado profissional através do professor Lauro Vieira. Então, eu também entrei, assim, muito na expectativa de como seria, não tinha muito conhecimento de como funcionava exatamente o mestrado profissional, mas como o Bruno também mencionou, apesar de ser um mestrado profissional, ele tem ainda esse viés bem acadêmico, porque tem as disciplinas, né? A gente tem que realmente produzir bastante. Para mim, eu entrei no mestrado bem no início da pandemia, então isso quebrou um pouco a dinâmica, né? Mudou um pouco a dinâmica. A gente iniciou as aulas presencialmente, teve os estágios presenciais, né? Mas aí um pouco mais foi postergado, porque a gente estava enfrentando a pandemia, e aí acabou que os institutos pediram esse tempo. Mas já me perdi na pergunta. Sim, mas aí a gente deu continuidade com o mestrado. O mestrado em si me abriu muitas portas, né? Mesmo ainda durante o mestrado, eu consegui trabalhar na pandemia, participei do controle de infecção do Hospital Campanha. Atualmente eu trabalho no controle de infecção de um hospital aqui da rede privada. Então, além das possibilidades, né, de pesquisa, que a gente pode participar dos outros laboratórios. Então, foi realmente espetacular, assim, a entrada no mestrado, né? Abriu muitas portas, realmente. Carol, e na tua prática, né, já que o mestrado profissional é bem voltado para a área de atuação, você vai trabalhar com as medidas de precaução de transmissão de doenças infecciosas, né, o reconhecimento dos profissionais de saúde. Durante a pandemia, né, a gente brinca às vezes até com essa informação de que foi dado muito valor à CCIH, porque todos aqueles protocolos, que a gente sempre levantou a bandeira, a gente teve muita dificuldade dos profissionais de saúde seguirem, né, e agora na pandemia isso se tornou mais real a necessidade de os profissionais de saúde seguirem aquelas medidas de precaução. Então eu te pergunto, tu acha que a pandemia de Covid, ela teve impacto no comportamento do profissional de saúde, e se isso se sustenta até hoje, e quais são as dificuldades que você acha, antes mesmo de terminar a análise dos seus dados, que você vai ver nos profissionais de saúde? Realmente, com a Covid, né, os profissionais eles tiveram bastante interesse em conhecer o mecanismo de transmissão da doença. Então, no primeiro momento,
Eu acho que o medo aí perpassou assim por boa parte dos profissionais. Então, os profissionais eles buscavam os EPIs, falavam da qualidade das máscaras, né? Então, eles estavam realmente bem atentos e instituíam assim muito bem essa questão da prevenção, da precaução específica para a COVID. Mas o que a gente observa é que com a familiaridade com a doença, né, com o mecanismo de transmissão, agora que a gente entende mais a doença, a gente vê um relaxamento dos profissionais. Ou um relaxamento, ou também uma exacerbação em uma doença que não tem nenhuma transmissão aérea, nem por contato, e aí o profissional querer instituir uma medida de precaução, né? Então, mas a gente observa, assim, um relaxamento com o passar do tempo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Tá, e aí, em relação à dificuldade, eu acho que a maior dificuldade que eu acho que a gente vai encontrar, né, é em relação ao profissional se sentir testado, né? Então, não querer responder porque vai se sentir testado, colocar em xeque o seu conhecimento, assim. Então, acho que essa vai ser a maior dificuldade. Tá bom, perfeito. Obrigado, Carol. De nada. Depois a gente volta para uma mini mesa redonda para eventuais demandas, tá? Eu vou passar aqui a palavra, então, para o nosso terceiro palestrante, que é o Rafael Bruno Rocha Tolentino. O Rafael, ele é graduado em farmácia pelas Faculdades Integradas do Norte de Minas, é especialista em nutrição clínica pela Universidade Federal de Uberlândia, em farmácia clínica e hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e em pesquisa clínica pelo Centro Paulista de Investigação Clínica. O Rafael, ele é aluno do mestrado profissional, né, do Departamento de Doenças Infecciosas Parasitárias da USP, e ele vai apresentar para a gente um tema extremamente relevante, que é envolvendo o Antimicrobial Stewardship, e o tema dele vai ser uso consciente e adequado de antimicrobianos. Rafael, você está com a palavra. Muito obrigado, professor Lauro. Deixa eu só abrir aqui a apresentação. Vocês conseguem visualizar? Sim, conseguimos. Só teu áudio que está um pouco baixo, Rafael. Vou tentar aqui aumentar. Segue baixo. Não. Às vezes às vezes ele quase melhora. Consegue baixo ainda, Lauro? Alô? Melhorou um pouquinho. Eu acho que é uma questão só da posição mesmo, não é configuração não, que às vezes tu mexe aí no microfone e ele melhora. Certo. Eu vou... melhorou. Melhorou? Maravilha. Então, gente, boa noite. Meu nome é Rafael. Eu sou mestrando em Ciências da Saúde pelo Departamento de Doenças Infecciosas e Parasitárias, sou farmacêutico. Estou muito feliz de estar compartilhando essa mesa junto com o professor Lauro, com o professor Bruno, a doutora Carolina, e muito grato pelo convite também. E aí, eu trouxe esse tema, né, o uso consciente e adequado de antimicrobianos. Eu li essa frase na última nota da Anvisa, agora de dezembro, e me chamou muita atenção, porque assim, o programa STORTIP, antigamente nós chamávamos ele de uso racional ou então uso controlado. E aí hoje nós damos o nome de programa de STORTIP,
e ele ganhou força, né? Ele chamou a atenção, digamos assim, dos administradores hospitalares, enfim, das instituições, pela questão também do custo, né, de mensurar, reduzir esses gastos, com relação aos antimicrobianos. Então, é uma gestão clínica mais racional desses medicamentos, dos antimicrobianos. E, então, eu vou falar um pouquinho do conceito do programa DistorTip pela Organização Mundial de Saúde, que é o conjunto integrado de intervenções baseadas em evidências que promovem o uso consciente e adequado de antimicrobianos. E aí, quando eu coloco esse negrito aqui, é justamente para chamar a atenção, porque nosso gargalo, ele só está afunilando cada vez mais. E os estudos nos mostram que se a gente não tiver imediatamente, digamos assim, um programa de uso adequado mesmo dos antimicrobianos e fortalecer esse uso racional, nós teremos aí milhões de mortes. E principalmente o que evidencia isso agora, deixa isso mais evidente, foram esses 2 anos aí que nós tivemos de pandemia, que nós estamos na pandemia, mas no começo nós tivemos um uso irracional e indiscriminado de antimicrobianos, então isso aumenta, né, esses números aí nesse cenário de resistência antimicrobiana. E a gente tem que parar um pouco, quebrar um pouco esse paradigma de que antibiótico resolve tudo, porque não é bem por aí, né? Muitas vezes nós vamos numa consulta e aí o prescritor médico não te dá uma receita com antibiótico e, vou em outra instituição. Os pais levam os filhos, não deu um xarope de antibiótico, aí levam em outra instituição. Parar um pouco, né, quebrar esse paradigma. E aqui eu trouxe alguns dados desse uso excessivo e indevido de antibióticos, 2 milhões de infecções ao ano aí de bactérias multiresistentes, 23 mil mortes por ano, tem um impacto global, aumento das hospitalizações e complicações da resistência, principalmente aí na saúde pública, uso indiscriminado na agricultura. Nós percebemos muito isso, e eu falo isso com consentimento de causa, porque eu fui para o interior, eu sou do interior de Minas, e isso não é mérito nem demérito para ter uso irracional de antimicrobianos, mas aí eu fui na feira comprar um frango para fazer uma galinha caipira, que eu gosto, e aí o moço falou, olha, leva essa daqui, fulano, filho de ciclano, que lá a gente fala assim, e aí ele falou, essa aqui tá graúda, e quando ele me mostrou, falei, nossa, essa tá muito graúda mesmo. Aí ele falou, a gente dá um remedinho. E aquilo acendeu um alerta, assim. E aí ele me mostrou, era antibiótico. Então ele estava dando antibiótico para a galinha ficar forte. E aí eu fui conversar com ele, expliquei dentro do que era me cabido, né, daquele contexto. E aí eu trouxe esse exemplo aqui, enfim, dentre outros aí que a gente sabe dentro da agricultura. E poucas opções terapêuticas, né? Nós temos um antibiótico hoje, um medicamento hoje, daqui a pouco, 5, 6 anos, já não tem mais esse amplo, não atende já, não mata esses bichos todos. E aí a gente entra num tema que está muito recorrente, que é o uso das novos usos para velhas drogas. Né? E aqui, quando a gente fala de programa DistorTip, quais são os objetivos? O objetivo é otimizar a segurança do paciente, controlar custos, reduzir resistência, eventos adversos, melhorar os resultados clínicos. E aí, quando eu falo de objetivo, eu gosto de trazer alguns desfechos, né, umas métricas que são basicamente o que os objetivos falam, né, que se o paciente está bem, se teve uma melhora clínica, se teve algum evento adverso, alguma reação adversa ao medicamento, como que estão esses custos eles são mensurados, os custos diretos, né, DDD versus DOT, que também é uma outra questão, os custos indiretos, que tem um tempo de hospitalização, tem uma auditoria, tem um feedback retrospectivo, auditoria prospectiva, isso é mensurado, então isso tudo está dentro dos objetivos do programa DistorTip. E o time, né, gente? O que é o time do DistorTip? Nós temos as legislações aí que nos amparam e
infectologista faz parte, microbiologista, intensivistas, enfermeiros, farmacêuticos, cirurgiões, pessoal da tecnologia, né, da TI, da administração. Só que a gente sabe que por mais que existam legislações que nos dão esse amparo e nos fornecem um conceito e a função de cada profissional, não é a realidade de todas as instituições. Então, tem instituição, por exemplo, que não tem um microbiologista. Tem instituição que tem um profissional que não sabe fazer uma leitura de PK/PD. E isso implica nos resultados, né? Então, assim, eu sempre falo que a gente tem que aprender, a equipe, sempre aprender a trabalhar com o que a gente tem e ter sempre uma visão, assim, de 360 graus para eu poder entender toda a infraestrutura e o que eu tenho para poder trabalhar. Ah, eu tenho isso daqui, então eu vou começar a fazer com isso. Aí eu tenho um infecto, então eu vou começar a fazer com o infecto, tem o intensivista, o enfermeiro, o farmacêutico, porque tem a tecnologia, mas às vezes a tecnologia não é tão acessível assim. Então, enfim, esse é o time ideal aí do nosso programa de Distortive. E aí, quando a gente fala do time, dos objetivos, nós temos também os desafios, e eu trouxe aqui o desafio da unidade de terapia intensiva. Eles estão entre os maiores consumidores de antibióticos, com cerca de 70% dos pacientes recebendo antibióticos durante a permanência na UTI. Assim, quando eu falo da UTI, eu vou linkar isso lá na frente com o meu projeto de mestrado, e é uma área também, uma unidade que tem a questão do paciente crítico, da gravidade do paciente, das alterações farmacocinéticas, dinâmicas em relação ao paciente crítico, a epidemiologia do local, isso tudo influencia no manejo aí desse antibiótico para o paciente. E tem outras questões também, muitas vezes o paciente é elegível para uma terapia sequencial e VVO, e aí o paciente está com a melhora clínica, está sem droga vasoativa, tem melhora laboratorial, mas às vezes pela cultura da instituição ou pela cultura da própria equipe ali, o paciente ele não continua com antibiótico sem necessidade, por assim dizer. Então, tem esses desafios e com esses desafios, o que o farmacêutico pode fazer? Por onde a gente pode começar? Nós temos a faca e o queijo na mão. Então, assim, posso avaliar a indicação, posso avaliar posologia, tempo de tratamento, via de administração, fazer um switch therapy, que é a terapia sequencial e VVO, fazer uma auditoria, dar um feedback, né? Monitorar as reações adversas ao medicamento, a importância da farmacovigilância, checar culturas, é elegível para um descalonamento, para um escalonamento. Então, assim, nós podemos começar com o que a gente tem por aí. E aí, gente, eu trouxe esse artigo, ele fala um pouco da importância do farmacêutico, né, com expertise em doenças infecciosas, que em relação ao farmacêutico que não possui essa expertise em doenças infecciosas dentro de um programa de Distortive, o farmacêutico que tem essa expertise, o programa teve uma maior adesão às práticas recomendadas de terapia antimicrobiana. E aqui eu trouxe mais dois para a gente poder explanar um pouco. Esse aqui é um relato que nós fizemos para o último congresso que teve daqui de São Paulo, onde nós falamos as intervenções farmacêuticas do programa Distortive. Aqui tem algumas intervenções que os farmacêuticos fizeram: escalonamento, ajuste conforme topografia de escalonamento, terapia sequencial, início da terapia, né, ajuste de função renal ou hepática, ajuste de adequação, suspensão. E aí nós percebemos nesse estudo também que nós tivemos uma taxa muito pouca de aceitação, né, dos antibióticos, da antibiótico profilaxia versus antibiótico de tratamento. Nesse outro estudo aqui, que é um estudo do grupo da doutora Nansara, é uma revisão sistemática, e ele fala aqui da efetividade do programa Distortive em relação à prevenção da resistência de antibiótico. Então, aqui nós temos uma revisão sistemática num período aí de 2012 a 2017, onde nós tivemos 7 estudos com resultados positivos,
3 estudos com resultados limitados, porém positivos, 7 estudos com resultados duvidosos, 4 estudos com resultados negativos, 5 estudos com resultados sem possibilidade de interpretação. E tem uma outra coisa aqui que chama, um outro ponto que chama muita atenção, são esses 7 estudos com medida de controle de infecção. Então, assim, é um estudo de grande heterogeneidade. Então, devido a ter essa heterogeneidade aí, nós podemos dizer que fica difícil avaliar esse programa Distortip como medida isolada. Então, assim, o programa Distortip é importante para as estratégias de prevenção de resistência antimicrobiana? Mas é mais ainda quando ele está aliado com outras medidas de controle de infecção, como, por exemplo, higienização das mãos. E aí esse estudo, essa revisão sistemática aponta isso também. E aqui, pensando nesse programa Distortip, da importância do farmacêutico, é o meu trabalho, né, o meu projeto com o Dr. Ícaro, avaliar a organização dos programas de uso racional de antimicrobianos e a atuação do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva de adultos em hospitais do estado de São Paulo. Então, qual é o objetivo? Correta implantação do programa de gerenciamento de antimicrobiano, avaliar a atuação do farmacêutico nas UTIs e aí favorecendo o uso racional, evitando a resistência antimicrobiana e prevenindo e controlando as infecções hospitalares. O objetivo primário geral é avaliar a atuação do farmacêutico no programa dentro das unidades de terapia intensiva, descrevendo o nível de organização do programa, descrevendo o nível de inserção do farmacêutico dentro do programa e correlacionando a inserção do farmacêutico clínico no programa com o consumo de antimicrobianos nessas unidades de terapia intensiva. E como que nós vamos fazer isso? Nós criamos um formulário, esse formulário ele está baseado nesse guideline e também nessa última nota técnica eu gostei muito, que ele me trouxe uns insights muito bons de dezembro de 2021, e aí dentro desse formulário nós teremos alguns pontos que nortearão algumas perguntas. Tem apoio da alta administração do hospital? Tem educação continuada para os profissionais? Tem desenvolvimento de ações para melhorar a prescrição de antimicrobianos? Né? Tem laboratório, tem microbiologista, tem ações para gerenciamento do uso de antimicrobianos, faz monitoramento de DDD, de DOT, de LOT, tem um monitoramento do programa, esses resultados, eles são divulgados, eles são mensurados, porque o que a gente percebe nas instituições, e muitas, tem indicadores maravilhosos, tem, assim, super indicadores, tudo bonito, maravilhoso, a equipe trabalha muito bem, mas infelizmente não tem quem lê esses indicadores, quem aplica um plano de ação em cima desses indicadores. Então, tudo isso aí, todo esse formulário vai fazer parte do meu projeto. E aqui eu deixo o meu e-mail, tem meu LinkedIn, e eu vou aproveitar a pergunta que o Dr. Bruno já fez aí, vou pegar o do Dr. Lauro, vou pegar o gancho. Eu fiquei mais, como que eu posso dizer, mais interessado, mais com vontade de fazer um mestrado quando eu passei pelo programa de residência. Então, eu tive o programa de residência multiprofissional no Hospital das Clínicas, onde o Dr. Ícaro foi meu orientador do TCR, né, do trabalho de conclusão de residência, e nós trabalhamos na época com antibióticos também, com adesão do protocolo, e isso foi me chamando a atenção, ganhando, assim, espaço, e eu fui pegando gosto, por assim dizer, falei, vou atrás, vou procurar. Na época apareceram alguns obstáculos, mas graças a Deus deu tudo certo, e hoje eu estou no mestrado profissional, e assim, se é para dar uma dica para vocês que estão assistindo, graduandos, pós-graduandos, não deixem que comentários ou de algum professor, ou de algum colega, ou de você mesmo, ou de um edital com várias prerrogativas, que isso seja um bloqueio, que isso seja um obstáculo para os seus sonhos. Você gosta disso, você gosta da área acadêmica, você gosta de trabalhar com pesquisa, vai atrás, liga na secretaria, procura na secretaria, se puder ir pessoalmente,
nós estamos aqui esses 5 dias aí, dispondo de várias linhas de pesquisa dentro do Instituto de Medicina Tropical. Então, assim, gente, se vocês gostam, vão atrás mesmo, que vale a pena. Não é fácil, mas também não é impossível. E é isso. Muito obrigado. Obrigado, Rafael. Rafael trouxe um tema de extrema relevância, que é o uso racional de antimicrobianos. Hoje em dia a gente vê que os antibióticos que são utilizados para infecção hospitalar, muitas vezes eles foram considerados como os heróis, os salvadores, né, dos casos de infecção hospitalar. Hoje em dia a gente já não vê isso com tanta frequência, porque os micro-organismos foram ficando cada vez mais resistentes, especialmente os gram-negativos, né? E hoje a gente não raramente vê micro-organismos que se mostram resistentes a todos os antibióticos disponíveis. Então são infecções, inclusive consideradas intratáveis, porque não tem opção terapêutica. Eu queria que o Rafael trouxesse uma reflexão, porque o trabalho dele é de grande relevância, tem um impacto grande. Eu queria que ele falasse para a gente um pouco mais, descrevesse um pouco mais como que você acha que você vai estar ajudando a comunidade com o seu trabalho, tá? Então, traz essa reflexão para a gente, tudo isso que você está estudando, tudo isso que você está discutindo, como é que vai voltar para a sociedade? Olha, isso pode ter impacto dentro das instituições, né, para a sociedade. O uso, como eu disse aí no título, o uso racional, então, promover esse uso racional, esse uso consciente e adequado dentro das instituições, né, voltado para a sociedade, como você mesmo disse. E eu acho que é isso, assim, da importância da gente pensar cada vez mais sobre como gerir esse uso de antimicrobianos. Eu acho que, não sei se eu respondi sua pergunta, doutor Lauro, mas... Respondeu perfeitamente. Obrigado, Rafael, pela sua palestra, pelo seu tema. Então, gente, concluindo esse ciclo aí de palestras, a infecção hospitalar, ela é um tema extremamente amplo, ela é um tema que faz interface com múltiplos mini-temas, né? Só aqui a gente viu o Bruno falando de prevenção, o Bruno falando de mecanismos de educação, ferramentas de educação, né? A Carol vai trabalhar exatamente com o reconhecimento dos profissionais de saúde desses mecanismos de prevenção, de transmissão da doença, para que se possam trabalhar os mecanismos de prevenção. E o Rafael trouxe aqui outra questão, que é o uso de antibióticos no cenário do hospital, tá? Por uma questão aqui logística, a gente vai encerrar agora a nossa mesa redonda e queria que vocês soubessem que vocês podem mandar as perguntas para o e-mail do workshop, tá? Muito obrigado aí pela participação. A gente pede desculpa pelos problemas técnicos, houve muita interferência de questões climáticas na nossa transmissão. A gente a cada dia acredita que o workshop está melhorando. E amanhã, não percam, teremos uma nova sessão de aulas e de debate com a professora Silvia Costa, vai coordenar a mesa, e as alunas de resistência bacteriana, de microbiologia, vão estar discutindo. Posso encerrar a mesa, Fran? Tem alguma mensagem para falar? Eu queria parabenizar a todos os palestrantes, ao professor Lauro. Teve muita contribuição essa noite, né? A gente pôde conhecer um pouco do mestrado profissional. É isso, todos de parabéns. Tchau, gente. Obrigado. Boa noite, tchau. Beijo.